Opa, como é que é? Cá estamos nós para o primeiro podcast aqui nas alturas. Epá, este nome realmente está bom demais. Só os mais fortes entenderão. Ahm, é assim, eu já tinha começado a gravar e depois parei porque me tinha enganado numa cena. Mas é engraçado porque pá, isto é um podcast e é normal nós nos enganarmos e isto está a rolar e eu tenho é que me corrigir se reparar que me enganei, porque posso nem reparar. Mas eu não vou fazer esta história de se me enganar corto, porque não faz sentido. Isto é hábitos antigos de quem fazia vídeos para o YouTube. Um, Estamos aqui para o meu primeiro podcast e eu estou aqui a pensar por onde é que é de começar. Tenho aqui um tema para falar e o resto vai ser a introdução. Um, É assim, eu estava a fazer tipo a ter boa resistência de mim mesmo para gravar este primeiro podcast, só porque não sei, é aquela cena, eu queria fazer, mas tipo, acaba por ser aquele medo. hum, Depois de como é que vai sair, se vai ficar fixe, se o pessoal vai curtir, se whatever, whatever. Mas hoje cheguei a casa, tinha um bocadinho de tempo, que eu também tenho andado sem tempo, e foi tipo, não, caga, hoje vou gravar o podcast. Vim aqui, saquei o programa de gravar, que é o Audacity, e bam, agora está a rolar. Vamos lá ver o que é que sai daqui. Hum, para quem não sabe, eu fiz vídeos do YouTube, era aquilo que estava a dizer há bocado, dos hábitos antigos. Eu fiz vídeos para o YouTube, cheguei a ter 25 mil subscritores. Isto se calhar em que 2011, 2012, por essa altura. Epá, eu cheguei a fazer meetings com fãs, meu, onde tirei fotos e dei autógrafos, pá. Props a mim próprio. Props a mim próprio. Hum, Fazia vídeos com o Ant, com o Chrome do Circássia. Enfim, são tempos engraçados de relembrar, mas que eu não queria voltar atrás. Tipo, aliás, voltaria atrás só se fosse naquela de tipo investir de novo. Aliás, não investir de novo, voltaria atrás se fosse tipo, se tivesse a oportunidade de voltar atrás, voltavas na tua carreira, voltava, porque aí tinha continuado a investir no YouTube e tinha, pá, na altura fazia vídeos de jogos e na altura batia boa ao Minecraft e foi assim que eu fiquei conhecido. Mas voltava para, sei lá, desenvolver a partir daí, porque eu também estava farto do Minecraft na altura e de fazer vídeos de jogos e da cromice toda. Entre outras coisas que me fizeram desmotivar e acabar o YouTube. Mas é engraçado porque depois olhamos para trás e é tipo, passei ao lado de uma boa oportunidade de uma carreira engraçada na social media, que é sempre bacana. Mas olha, são coisas. You live and you learn. Para quem me conhece, a maioria das pessoas que está a ver este primeiro episódio são os meus amigos, obviamente, porque eu vou partilhar só com eles. Nem sequer vou partilhar isto no Instagram, porque não estou muito ainda à vontade de dizer: olha pessoal, tenho um podcast, vejam aí, tipo, para os meus 400 seguidores. Pá, não é 400 seja um grande número, mas prefiro manter isto mais, tipo, privado para os meus amigos pessoais e depois se passar de boca a boca ou se começar a ganhar uma view aqui, uma view ali, logo vou, logo vou pensar melhor se hei de publicar isto ou não. Portanto, pessoal, para quem está a ouvir, isto não é para publicar em lado nenhum, hã? É para vocês ouvirem. No máximo passam de boca a boca. Hã? Pronto. É bom que isto esteja bem esclarecido. Hum, E o que é que eu ando a fazer da vida? Meus putos, quem está comigo mais regularmente, eu tenho muitos. Epá, eu sou um amigo presente. Portanto, um amigo presente e um gajo ocupado, que é o. Pá, isto é um bocado a consequência uma coisa da outra. Porque, é assim, eu trabalho 8 horas mais uma hora de almoço, portanto estou 9 horas no trabalho. Depois ainda treino para caraças todos os dias. Depois ainda sou um gajo presente com os meus amigos. No fim de semana estou com os meus amigos, vou sair ou vou ao café ou durante a semana encontro-me com eles. Pá, portanto, sou um gajo que tem pouco tempo. Um, Isto para dizer o que. Ai, já não sei. Uau, isto é um problema mesmo. Já não sei o que é que eu estava a dizer. Como é que eu cheguei aqui? O que é que eu ando a fazer?
E os meus amigos que têm estado mais comigo sabem, e a maioria sabe que eu também vou partilhando nas redes sociais nos amigos chegados do Instagram, um, que é basicamente quem vai ter acesso a este link deste podcast. E o que é que eu tenho andado a fazer? Basicamente é o meu trabalho, que é aquela obrigação. Depois é o meu treino, que às tantas também é uma obrigação. Neste momento estou a treinar para o Campeonato Nacional. Vou tentar sagrar-me campeão nacional de faixa branca de 88 kg, portanto médio pesado. Vamos lá ver. E tem sido duro. Isto todos os dias sair do trabalho às 6 da tarde, ir direto para o ginásio, porque é todos os dias, de segunda a sexta. Ir direto para o ginásio, passar lá 3 horas ou 2 horas, depende do dia também, às vezes 1 hora e meia. Não é fácil, e eu queria já começar a gravar este podcast há bué de tempo, mas pronto, todas estas situações e estes projetos não são projetos, não sei, não, o jiu-jitsu não é um projeto, é um objetivo, não sei, é o meu lado competitivo também, e é uma coisa que me faz bem. Mas sim, acaba por ser um projeto grande até. Só as horas que me toma por semana. Eu já estive a fazer as contas às horas que eu levo no jiu-jitsu por semana. Deixa-me pensar. Segunda-feira, 3 horas. Não é, atenção, não é só jiu-jitsu. É jiu-jitsu e depois treino complementar, seja piscina, seja ferro no ginásio, seja passadeira, o que for, alongamentos, tudo. Eu baldo meus alongamentos, mas isso ninguém tem que saber. Deixa-me fazer as contas. Segunda-feira são 3 horas. Terça, 1 hora e meia. Quarta são mais 2, portanto 5, 6 e meia. Já vamos a 6 e meia. Mais 1 hora e meia da quinta-feira dá 8. Mais 2 horas na sexta. Não, é que não é 2 horas, é mais. Pronto, 8, 10. Mas como na sexta e na quarta não são 2 horas, se eu enganei-me, são 2 e meia. Portanto, 11. Mais 1 hora e meia ao sábado. Aí é bem. 12 horas e meia. Mais ao domingo que eu faço, que às vezes é um cardio leve, ou vou passear o cão, ou vou correr um bocadinho. Vamos dizer que é meia hora, vá. Ou se for jogar futebol, acaba por ser uma, não interessa. São 13 horas que eu estou a treinar. Para além das 40 horas que estou a trabalhar. Das 5 horas que estou a fazer hora de almoço no trabalho. Portanto, acaba por ser 45 horas no trabalho. Portanto, 45 no trabalho, 13 horas. Aí é bem. A minha carga horária está bastante elevada. Portanto, aí está uma boa desculpa para eu não estar a gravar o meu podcast mais cedo. Parecendo que não, vou para aí há 4 minutos a falar da minha carga horária, que também é bastante interessante para vocês, como devem imaginar, não é? Note. Mas, vamos passar ao tema que eu trago hoje para falar. Eu não vou querer trazer só um tema. Este também é o meu primeiro podcast, né? Vamos lá ver como é que isto corre. Isto pode ficar uma grande merda e eu decidir que não quero fazer mais isto. Mas o tema que eu tenho hoje para trazer é Shadowban. Vocês sabem, aqui alguém deve saber de certeza, mas tipo, e podem comentar aí no SoundCloud ou onde é que eu vou pôr isto? Eu vou postar isto no SoundCloud, que depois acho que dá para partilhar no podcast da Apple, que eu vou fazer isso. E no Spotify, não sei se tem que fazer upload no Spotify ou se dá para fazer também partilha. E depois vou pôr no YouTube. O que é que eu estava a dizer? Shadowban. Não sei se vocês sabem o que é. Alguém há de saber, podem comentar aí. Basicamente, Shadowban é quando é tipo uma cena que há plataformas têm feito, por exemplo, o Instagram ou o YouTube. Eu já vi o YouTube fazer isto a alguns YouTubers. Que é basicamente, eles não baniram o user, portanto, ou quem posta fotografias no Instagram, ou quem posta vídeos, ou o user que põe vídeos no YouTube, ou o que for, não baniram, mas tornam-no difícil de encontrar. Isto é um tema bué de interessante isto tem mesmo bué pano para mangas. Porquê? Porque é assim, nós vivemos
numa altura e numa era em que uh, as redes sociais têm um poder gigantesco na nossa vida. Da forma como nos influenciam, do que é que nós acabamos por ver. Isto está tudo baseado num algoritmo. E é assim, eu lembro-me de um caso em concreto, isto já há uns anos, o Logan Paul. Eu ia de vez em quando espreitar os vídeos dele e eu sabia que ele era dos youtubers com mais hype no momento e com mais views e com mais tudo. E depois cada vez que ia ver um vídeo dele, ia pesquisar o YouTube Logan Paul, tipo, é porque eu não acompanho muito, estás a ver? Ia pesquisar, não tinha subscrito Logan Paul e nunca me aparecia o canal dele. E era bué da estranho, nunca ali nos sugeridos, na barra dos sugeridos, nunca aparecia. Isso é bué da estranho para um canal que estava a bombar na altura. Ainda deve estar, acho eu. E ele agora tem um podcast e o podcast até é bacana, eu sigo o podcast dele. Mas para um canal que estava a bombar na altura, é bué da estranho, tipo, não aparecer nos sugeridos na pesquisa, não é? E eu achei aquilo tipo, isto é o quê? O YouTube está zangado porque ele sempre foi polémico, na altura já era polémico e entretanto fez uma asneira que ainda o tornou mais polémico e ainda hoje leva hate sobre isso. Já lá vão para aí, não sei, se calhar vai um ano ou 2 anos, já não sei. Isto é tipo, eu pensei, bem, o YouTube não deve gostar muito deste gajo, então não o põe aqui nos sugeridos. Mas se nós pensarmos tipo 2 vezes sobre isto acaba por ser uma forma de censura. Porque quer queremos, quer não, ele pode ser tipo irritante e pode fazer merda e etc, etc. Mas tipo, há uma coisa que prevalece acima de tudo, que é a liberdade de expressão. E é uma coisa que o YouTube não estava a dar ao Logan Paul. Apesar de... Isto antes, atenção, eu também, como é óbvio, critico muito as ações dele, que a maioria das pessoas sabem que eu estou a falar, não vou entrar por aí, mas basicamente ele filmou um gajo que se tinha suicidado numa floresta, na Suicide Forest, no Japão, e publicou tudo na net e etc. Pronto. Uma cena boa tipo sensacionalista e o caralho. Mas tipo, onde é que eu queria chegar? Como é óbvio que isto é uma atitude a criticar e a punir, mas antes disto já acontecia esta tal shadow ban pelo YouTube, porque ele sempre foi um gajo controverso e pronto. Agora, na era de hoje, uma plataforma ter este poder e ter esta força acaba por ser um bocadinho assustador. Com o escândalo que tem havido no Facebook, até que ponto é que nós não sabemos, até que ponto é que acontece, sem nós sabermos, a manipulação de propaganda política, de propaganda, por exemplo, tipo propaganda de vídeos vegan, propaganda de vídeos a favor de quem come carne, E isto é um bocado assustador, não é? Porque nós não temos mão nisto, nós o consumidor, o simples receptor de informação, não tem mão nenhuma nisto. E entretanto este assunto começou a virar a baila e eu ouvi no outro dia um podcast tipo de um comediante. Os comediantes, eu dou toda a liberdade de expressão aos comediantes, tipo, se está a contar uma piada, alguém ou alguma coisa vai sair ofendido, e a piada está aí, estás a ver? Seja que vais gozar sobre umas feministas, sobre uns stoners quaisquer, sobre seja o que for, estás a ver? Há sempre uma parte que é suposto tipo sair ofendida sem que seja esse o objetivo, como é óbvio, porque sejamos honestos, tipo, uma piada é uma piada e não passa de uma piada. É dita num contexto para um certo grupo de pessoas que estão lá para as ouvir, não é? Eu acho que tem que haver liberdade de expressão, porque senão é uma forma de arte que acaba. Agora, havia um comediante que é o Andrew Schulz, acho que é assim o nome dele, agora não consigo dizer ao certo. O gajo dizia montes de merda também, cenas mesmo outrageous no podcast dele de comédia. E agora é mais um gajo que estava-se a queixar que levou Shadowban no Insta, levou Shadowban não sei, no Twitter.
ele mandava uns tweets bué da agressivos. Então, não foi banido, mas tipo, quando pesquisas, não aparecia o nome dele. E ele tem uma fanbase grande. Pá, e todo este controle e todas estas plataformas a tomarem conta do que nós podemos ver, acho que acaba por ser uma coisa muito grave e que influencia muito a maneira como pensamos e como agimos e as opiniões que acabamos por ter em relação ao que vemos. Porque eles acabam por controlar o que nós vemos. Por isso é que isto é um assunto polémico e importante, de importante discussão. Depois também já ouvi pessoal a dizer que eu fiz um teste no Facebook, fiquei a pesquisar só vídeos de cachorros fofinhos e às tantas só me aparecia isso. Porque o algoritmo faz com que o user esteja o mais agarrado possível, não é, ao conteúdo. Isso faz bué de sentido, mas acaba por ser uma forma também de conter o que nós estamos a ver e o que nós estamos a consumir. Portanto, apesar de ser uma coisa que nós queremos ou que nós gostamos, supostamente se estiveres sempre a ver vídeos de cute puppies é porque gostas, não é? Ou de futebol ou do que for, estás a ver uma coisa que tu queres, sim, mas estão-te a restringir isso. Também eu não vejo aí nada de positivo para o user. Bem, não sei se ouviram a moto, mas se calhar não. E é isto. Era este tema que eu queria trazer hoje. Acho que é um assunto bué da polémico. Os meus amigos que vão ouvir este podcast, depois falamos entre nós também o que é que vocês acham disto. E é um assunto bué interessante e dá bué por onde discutir e por onde falar e divergências de opiniões. Mas assusta-me um bocado a censura que está aqui a haver, porque eu sou contra a censura, seja que forma for. E acho que corta muitas pernas aos artistas. E é isso. Não tenho muito mais a acrescentar. Deixa-me ver quanto tempo é que isto vai aqui. Ok, vou aqui falar mais um assunto que é... não sei se vocês têm interesse ou não, mas basicamente isto aplica-se a todo o podcast, não é só este assunto. Por curiosidade, para quem quer saber a razão de eu ter feito um podcast, eu quando fui para o secundário fui para artes, onde fui habituado a criar, e é bué, tipo, começou a ficar muito intrínseco em mim o criar, o fazer algo. No fim do 10º ano comecei a fazer vídeos para o YouTube, onde também criei e fiz coisas. No fim do secundário fui para design. Depois já não fazia YouTube, mas design tipo, foi a licenciatura que eu tirei, que acabei por tirar no IAD. E onde também fiz bastante de... Olha, a máquina morreu, o que é que se passou? Está aqui. Ok. E onde fiz bastantes projetos, criei muito, desenhei, fiz trabalhos, pus as mãos na massa e depois quando acabei a licenciatura fui trabalhar e o meu trabalho, é uma coisa, eu sou design industrial neste momento e de criação não tem nada. E eu deixei de fazer diário gráfico, deixei de desenhar, deixei de pintar, deixei de fazer vídeos para o YouTube, deixei de criar, ponto. E agora, ao fim de 2 anos, 3 anos, comecei a sentir a falta disso. Portanto, esta foi uma das maneiras que eu arranjei para combater isso, entre outras que estou a trabalhar para além do podcast, que nada tem a ver, em paralelo. E então achei que era interessante e sei lá, é sempre fixe, cada vez mais estão aí a nascer podcasts, é bom nós termos uma voz e eu, sei lá, acho que aqui é uma oportunidade de eu ter uma voz e de criar alguma coisa, de fazer alguma coisa interessante ou minimamente interessante, espero eu. Pronto, pessoal, olha, foi isto que eu tinha para falar hoje. Vou ver se arranjo algum tema para a semana. Eu queria fazer um podcast por semana e eu sei que a consistência é bem importante nestas cenas para isto se manter vivo. Portanto, eu vou fazer um esforço para conseguir continuar a postar podcasts. Peço-vos a vocês, meus amigos, que é quem vai estar a ouvir este primeiro podcast apenas e só, porque eu não vou partilhar isto com muito mais gente, para além dos meus amigos chegados do Instagram. Digam a vossa opinião,
Se tiverem alguma ideia de temas que eu possa falar também podem dizer, dentro deste género ou de outros, não interessa, eu falo tudo. Pá, e depois quer saber o que é que vocês acharam. Estou bem curioso e um bocado tipo nervoso naquela de vamos lá ver o que é que sai daqui. Mas pronto, pessoal, olha, obrigado por só viram até aqui. Se foi uma seca, peço desculpa. Ainda foram 20 minutos, pá, bem. Isto, pelo menos este hábito de manter a conversa para um vídeo do YouTube ainda está aqui mais ou menos. Foi fixe e a ver se eu consigo trazer para a semana já mais um podcast. Portanto, fiquem bem e tchau!